Oi, gente. Estamos ao vivo. Vamos aguardar um pouquinho a galera entrar. Deixa eu abrir aqui meu WhatsApp. Bora esperar, ó. Temos 4 pessoas aqui já entrando. Bora falar hoje sobre coronavírus, Covid-19. Luiz Leonardo de Moura Vilela já tá aqui. Neda. Secretário Leonardo, pede para participar da live. Só clicar aí que a gente vê. Não, gente, tem outra pessoa me pedindo para entrar aqui, mas não pode. Vamos falar com o secretário Leonardo. Olha, 12 pessoas. Michelzinho, um abraço. Um abraço. Tereza. Breno. Oi, gente. Galera, boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Vocês conseguem me ouvir? Pronto. A transmissão. O secretário já está entrando. Tiago. Ô, meu secretário. Tudo bem, Sabrina? Tudo bem? Vereadora mais atuante de Goiânia. Boa tarde. Tenho te acompanhado aí. Você tem nos honrado muito, todos nós que vivemos em Goiânia e torcemos por uma Goiânia melhor. Verdade, secretário. Eu agradeço demais o senhor ter já se dispôs, assim que eu falei com você, você já foi muito solícito. O senhor está no... É CONAS ou CONAS que a gente fala? CONAS. O CONAS é o Conselho Nacional CONAS. dos Estaduais de Saúde, né? Então, ele e o Distrito Federal. Eu tive a oportunidade de ser presidente do CONAS em 2017 até 2018 até o início do ano passado, 2019, há um ano atrás, eu passei o mandato para o atual presidente, e quando eu saí da presidência do CONAS, eu fui convidado, técnica do CONAS, a fazer um elo de ligação com o Congresso Nacional, pela minha experiência de anos como deputado, com o Conselho Nacional de Justiça, com o Ministério da Saúde. É um trabalho que nós estamos fazendo no Brasil. Eu passo a semana lá e a gente home office, né, como grande parte das pessoas, mesmo, mas já amanhã, de forma a Brasília, eu já passo a ter reuniões presenciais no Ministério da Saúde, em virtude dessa grande crise, né, que estamos atravessando, a pandemia. Certo. Secretário, a gente tem observado várias notícias sobre a evolução da Covid-19 aqui. Muita gente fala no tal de achatamento da curva, expectativa disso acontecer. A gente vê os casos lá no norte, aquelas questões horrorosas, muita gente já morrendo. O que que causa essa diferença? Por que que alguns estados essa evolução ela é menor? Por que que lá é maior? O que acontece lá pode acontecer com a gente aqui no estado de Goiás? Explica melhor para a gente essa dinâmica, por favor. Olha, como você mesmo colocou, Sabina, o vírus ele se comporta de forma diferente em locais diferentes, né? Nós temos, por exemplo, a China, que é um país grande, um país continental, um país maior do que o Brasil. Ele ficou localizado mais na região de Wuhan, que é onde ele se iniciou, né? Algumas cidades, grandes cidades, como Pequim, como Xangai, foram pouco atingidas pelo vírus. Da mesma forma na Europa, né? A Europa são vários países, cada país tem o tamanho de um estado brasileiro, e nós tivemos uma presença do vírus muito mais forte na Itália, especificamente na Lombardia, na França, na Espanha, agora no Reino Unido, em alguns Portugal,
Na Alemanha, nós tivemos o vírus com menos agressividade, com menos ataques. Desde o grau de isolamento, uma foi tratado quanto mais cedo, né, mais eficaz. E aspectos geográficos, aspectos raciais, aspectos de faixa etária. Tem vários aspectos que explicam a diferença. Aqui no Brasil, a gente está vendo um comportamento definido. Norte e Nordeste estão sendo muito castigados. Grandes capitais do Norte, São Luís do Maranhão, Recife, né, Belém do Pará. Então, são cidades sendo muito castigadas, uma subnotificação muito grande, uma situação realmente grave. São Paulo e Rio, que são as duas grandes cidades brasileiras, também tem um índice forte. Agora, a gente vê que isso está caminhando para o interior. Santa Catarina começa a ter um aumento muito enquanto a gente vê que no centro, até o momento, nós estamos, né, de todas as regiões do Brasil, a menos afetada foi o Centro-Oeste. Talvez tempo ainda do vírus circular como circulou talvez seja por fatores específicos de clima, de faixa etária, a faixa etária do Centro-Oeste é mais próxima do resto do país, né? Enfim, então tem vários. Normalmente, Brasília, Goiás, o isolamento começou precocemente. Então, são fatores que podem estar contribuindo para que nós não tenhamos, por enquanto, né, uma grande crise. Secretário, e explica para a gente também, muitas pessoas falam dessa tal subnotificação. O que isso pode representar efetivamente na construção de políticas públicas, ou essa subnotificação é normal? Dá para a gente continuar o planejamento de saúde mesmo sabendo que existe essa subnotificação? Olha, Sabrina, é muito difícil, isso é muito ruim. Muitos anos, é muito difícil para o gestor, sem ter o retorno desse tempo. Qual que é o grande explicação? Primeiro que não tem teste. O teste só está sendo feito em casos graves, aqueles casos que nesse então, você não vê o comportamento do vírus, não sabe direito onde ele está circulando. Às vezes você até tem uma noção, mas você não tem certeza de como o vírus está, ele está funcionando, a sua dinâmica, como está a dinâmica do vírus. A outra questão é que os exames, falta de autorização nos laboratórios, né, principalmente os laboratórios públicos, os exames estão demorando muito a ficar prontos. Então, o que acontece? Muitas vezes você vai ter a confirmação 10 dias depois que a pessoa internou, 15 dias depois que a pessoa foi de óbito. Então, os números que chegam até nós chegam com muito atraso. Quando a gente fala, Goiás já teve 30 óbitos, mas tem vários óbitos suspeitos que alguns, com certeza, serão Covid-19 e eles não estão ainda confirmados, né? Nós temos aí quase 1.000 casos, né, confirmados de Covid-19 em Goiás, porém nós temos algumas centenas que estão em investigação e que vários deles, com certeza absoluta, serão confirmados. Então, Sabrina, isso é muito ruim para o gestor. Quando você não tem a noção exata, né, do que está acontecendo, você demora a tomar decisões, muitas vezes toma decisões equivocadas. Um dos principais, uma coisa importantíssima para que serviria a uma notificação correta, né, a tempo e a hora, de todos os casos confirmados, dos óbitos e tudo mais, seria exatamente para relaxar o isolamento social, né? Para dar uma aliviada nesse distanciamento que nós estamos vivendo. Mas quando você não tem dados
confiáveis e não tem dados atuais, é difícil para tomar essa decisão. E a chance de você errar, ou continuar um isolamento sem necessidade, ou abrir, depois vir aí uma onda uma onda de casos e de mortes, então é muito grande. A subnotificação no Brasil ela é flagrante, né? Em Manaus, por exemplo. Em Manaus, nós tínhamos até alguns enterros por dia. De repente, sobe para 140. Então, nada explica um aumento dessa magnitude. Né? Então, a grande parte, e assim, com 10, 20 casos confirmados apenas de Covid-19. Não é isso. Então, a gente sabe que muita gente morrendo em casos sem diagnóstico, porque não tem tempo nem de chegar na lá. Então, tudo isso faz com que a gente, primeiro, desconfie das estatísticas, que elas não são corretas, elas não são reais, elas não retratam a realidade, e isso dificulta a vida dos gestores. Entendi. E qual que é, secretário, hoje a gente já vê alguns estados falando, como o senhor mesmo colocou, em reabertura, a gente tem essa vivência diferenciada dentro do estado e dentro do estado, dentro das próprias cidades. Mas a gente, pelo menos um medo e uma coisa que a gente ouve é que essa curva ela vai ser achatada, mas em algum momento ela vai crescer. E a gente percebe ela crescendo nesse momento. O que seria um cenário ruim para o Brasil e para o estado de Goiás? O que é um cenário bom? Quais são os indicativos? Esse isolamento ele deve permanecer, já que a gente não tem conseguido fazer os testes. Assim, é difícil eu pedir uma data para o senhor, porque ninguém tem. Mas a gente está falando de 3 meses, 5 meses, 1 mês, 2 meses. Quando que esse pico chega para que a gente possa começar a pensar numa volta de vida assim? Olha, veja bem, na minha opinião, um fator que foi ruim foi quando o Ministério da Saúde decretou transmissão comunitária em todo o Brasil. Isso fez com que, indiscriminadamente, municípios, vários estados, entraram em isolamento. Muitos entraram em isolamento na hora certa, outros entraram precocemente, quando ainda não tinham casos diagnosticados. E o isolamento, ele, é claro que é um sacrifício, as pessoas ficam exauridas, né? Você fica longe dos amigos, fica longe do trabalho, né? Quem está acumulando grandes prejuízos. Enfim, então eu vejo que, com clareza, não houve um tratamento diferente. Algumas cidades, as capitais do Nordeste, São Paulo, Rio de Janeiro, tinham que ter feito isolamento naquele momento. Outras, talvez, não precisavam naquele momento. Agora, muitas dessas que fizeram antes da hora estão abrindo. Né? Estão abrindo, a própria população não está obedecendo, e isso é um mau sinal. Quando a gente viu que, aqui de Santa Catarina, que tem um bom sistema de saúde, é um dos estados com maior de desenvolvimento humano do Brasil, né? É o estado que tem menos analfabetismo, os melhores indicadores sociais é Santa Catarina. Mas Santa Catarina abriu no dia 13 de abril, estava abrindo shopping, estava abrindo comércio de rua, enfim, de forma indiscriminada. Hoje, o humor dos epidemiologistas, na data de hoje, é que o novo epicentro da doença se torne Santa Catarina, Florianópolis, Manaus, Chile. Em virtude de quê? Em virtude dessa abertura precoce. Então, o número de casos confirmados dobrou em uma semana. E o número de óbitos, na sequência, aumenta o número de casos, alguns dias depois são as mortes. Mais ou menos automático. Então, 10 dias depois, as pessoas que foram confirmadas, uma boa parte delas, aí, 7%,
um índice significativo, vai ao óbito. Uhum. É uma situação grave, né? No nosso caso específico de Goiás, eu acho, uma opinião como médico, como ex-gestor de saúde, como pessoa que está lá fazendo a ligação do Conselho Nacional de Secretários de Saúde junto com o Ministério da Saúde, né? E que participa quase todos os de conferências, de reuniões com a equipe técnica do CONAS e também do Ministério, da OPA, de Saúde, é precoce ainda. Nós estamos numa situação que é um momento confortável, nós temos relativamente poucas mortes, né? Temos relativamente poucos casos confirmados, temos UTIs à disposição da população, enfim, é uma situação que pode, de repente, e eu estou vendo, né? Quando eu vou para Brasília, eu passo aí Goiânia, quando às vezes eu vou a Aparecida, eu vejo muito movimento, muitos carros, pessoas aglomerando, né? Vejo, inclusive, bares abertos, Uhum. né? Principalmente nos bairros mais afastados do centro. Isso é um perigo. As pessoas estão muito tranquilas. Parques, né? Os jornais estão mostrando aí, os parques de Goiânia estavam todos aglomerados. É muito bom. Eu assim como você, Sabino, sou esportista, eu pedalo, eu corro, né? Eu adoro fazer isso, mas longe do povo. Eu tô corrido aí 4, 5 horas da manhã, né? Na rua, sozinho. Então, pedalado da mesma forma. Não tem nenhum problema. Não coloco a minha saúde nem da população, né? Então, Uhum. é importante. Eu vi aqui uma mensagem aqui, uma opinião que eu acho sobre o descarte de máscaras. Olha, é para a população, principalmente para os coletores de lixo, né? Então, Uhum. a gente deve evitar essas pessoas que estão trabalhando aí, colocando risco de saúde para preservar um ambiente saudável para todos nós. O descarte, ele é feito de maneira adequada, dentro, sem tocar as bordas do saco, e fechar, lacrar esse saco, de preferência junto com o lixo do banheiro, né? Uhum. Ele reduz a possibilidade. Então, uma medida que a gente tem que tomar até em respeito às outras pessoas, né? E quanto ao uso de máscara, como médico eu posso dizer, é claro, que vai te proteger, mas a máscara é somente para proteger as outras pessoas, né? Uhum. Você fala, quando nós falamos, gotículas invisíveis, elas são esparramadas, gotículas de saliva no ambiente, por 2 metros de distância. Se você tiver o vírus, esse vírus ou outro, aí pode contaminar quem está respirando, né? Entrando em contato com o nariz, com a mucosa nasal, mucosa oral, mucosa da boca. Então, com os olhos, né? Dos olhos. Então, é importante ter cuidado, né? O uso de máscara, volto a dizer, significa respeito às pessoas. Então, eu preciso trabalhar de máscara, né? Só sai de máscara, né? Então, isso me protege, protege. Mas, principalmente, isso protege as pessoas que estão próximas de mim. Excelente, secretário. Uma outra pergunta, ontem o Fantástico mostrou a questão do adoecimento dos nossos servidores, dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos. Como pensar numa ajuda a eles, numa garantia para que eles trabalhem com segurança? Enfim, vai chegar um momento que a gente vai ter falta desses servidores. O que o CONAS vocês estão falando sobre isso? O que tem se pensado sobre isso? Veja bem, nós estamos amanhã, dos principais objetivos da minha reunião com o ministro em Brasília é exatamente isso, a presença de equipamentos de proteção individual, dos EPIs, Uhum. médicos, enfermeiros, os profissionais de saúde, eles têm que estar conscientes do risco que estão correndo. E, para isso, o que tem que ser feito?
tem que ser feito o uso de avental, de luva, de gorro, de máscara, de óculos. Quer dizer, todas essas. É complicado, você perde toda essa indumentária, perde tempo tirando, entendeu? Outro paciente tem que vestir outra, e assim por diante. Mas tem que ser feito dessa forma, né? Tem que ser. Né? E os profissionais de saúde devem vão para casa. Primeiro que eles devem procurar, assim que entra, ou antes de entrar na casa, se ele tiver jeito, roupa, né? Ou tirar o vídeo, ou entrar pelo fundo do apartamento, para colocar com sanitizante, né? E já tomou um banho, preferência, ou lavar as mãos, inclusive os punhos, de preferência até o cotovelo, como a gente faz antes da sala cirúrgica, né? Então, é isso que tem que ser feito. Tem que ser feito, ou tem que cuidar das famílias, né? Cuidar dos filhos, da esposa, do esposo, enfim. Então, eu sugiro que os profissionais de saúde tomem essas providências. Em alguns lugares, tem profissionais que vivem no hotel, isolados da família, porque às vezes tem mulher grávida, ou tem que é idosa, que é cardiopata, que é diabética, está no grupo de risco, né? Então, alguns até estão fazendo radicais, estão se isolando para proteger os seus entes queridos. Agora, os equipamentos individuais são fundamentais. E o pior, está faltando no Brasil e no mundo. Esse é o grande problema. Né? Como isso, o mundo não esperava uma pandemia dessa. Hoje, além deles terem triplicado o preço, você não encontra. Então, esse é o grande problema. Ontem mesmo chegou lá em Manaus um avião da FAB com centenas de milhares de luvas, de máscaras, né, de aventais, exatamente para proteger os profissionais de saúde. Porque imagina, os profissionais de saúde, que são os mais importantes nesse momento da pandemia, se eles forem afastados, nós estamos perdidos. É verdade. Secretário, hoje no Brasil, eu estava com os dados aqui, nós estamos com 103 mil confirmados e 7.106 mortes, não é isso? Parece que são os dados de hoje, pelo menos que eu estou vendo aqui. Olha, Mas... na verdade, 105.222 casos confirmados e 7.288 mortes, 7.288 óbitos no Brasil. Então é muita coisa, né? Nós vamos chegar muita coisa. Daqui no próximo domingo com próximo de 10 mil óbitos. É muito complicado isso, né? E assim, quando chega perto da gente, a gente sente muito, né? Eu perdi uma colega em Brasília, do CONAS, foi o primeiro óbito de Brasília, um colega que trabalhava próximo de mim, a gente encontrava todos os dias. Outra colega ficou em isolamento domiciliar, ficou muito mal, felizmente já sarou, está recuperada, né? E a gente conhece outras pessoas também que morreram aqui em Goiás, que morreram em Brasília, que hoje mesmo morreu uma pessoa no Rio de Janeiro, né? É muito chocante. Você vê as pessoas bem vivendo plenamente e de repente acontece uma coisa dessa, né? Então, assim, a gente tem que realmente tem que dar importância que temos que prevenir, né? Não há vacina por enquanto, não há uma medicação eficaz própria para temos que aguardar os estudos que estão sendo feitos, as pesquisas que estão sendo feitas, mas enfim, e torcer para que a gente possa controlar isso de alguma forma. Excelente, secretário. A última pergunta, prometo para deixá-lo trabalhar também.
Tem muita gente que fala, e enfim, é o que a gente escuta, que para um vírus ele parar de produzir esses efeitos nessa pandemia, mais de 50% da população teria que pegá-lo. O que significa isso? Não quer dizer que 50% da população de Goiânia vai pegar, do Brasil? Como que é isso? Olha, esse é um raciocínio simplista. Os Uhum. testes, alguns poucos testes que nós estamos vendo, um percentual muito pequeno da população que já contraiu o vírus, né? Então, Uhum. existe um contingente imenso, enorme da população que está suscetível, né? E nós, então, temos que tomar esse cuidado, porque se todo mundo adoecer de uma vez, não vai ter hospital, não vai ter médico, não vai ter enfermeiro, não vai ter Uhum. UTI. Para esse pessoal todo, as pessoas vão morrer. E a morte pela Covid, morte sem ar. Né? Você tenta respirar, não consegue, porque os pulmões estão marcados, né, dos líquidos oriundos do processo inflamatório. Então é como se a pessoa tivesse morte horrível, né, que é de muito, para quem está morrendo e para quem está morrendo. Não tem nada a Uhum. fazer. Então é muito complicado. Nós paciência nessa hora, né? O sofrimento é de todos nós, né? Tem gente que tá tendo salário reduzido, ficando desempregados, outros estão perdendo suas economias. É a hora do governo esquecer ajuste fiscal, esquecer equilíbrio fiscal e ajudar mesmo a população de baixa renda, ajudar a reduzir impostos, ajudar dando implementação indicando mesmo o que está acontecendo, né? Enfim, vamos ter que conviver com isso até pegar uma vacina. As informações são bastante contraditórias. Alguns pesquisadores, algumas universidades acham que, de uma forma otimista, no final do ano nós teríamos descoberto essa vacina. Outros acham que daqui a um ano. Aí o problema é o seguinte: como é que você vai fazer para todo mundo, né? Para 6 bilhões de habitantes, né? Uhum. Quer dizer, é complicado, né? Você vai fazer, todos terão acesso à vacina ao mesmo tempo. Então, é uma situação também que a gente tem que ficar meio com o pé atrás. Voltaremos ao normal? Creio que sim, né? Não sei, é difícil a gente prever se daqui 6 meses, ou daqui um ano, ou daqui dois. Mas, da mesma forma como aconteceu com H1, muito menos gente ficou infectada, não deu essa pandemia que está acontecendo agora, não tem curiosidade, mas se desenvolveu uma vacina. Essa vacina ela é feita todo ano, né? Agora mesmo, vamos ver os riscos. Eu acho que é importante vacinar, né? De 60 anos, os profissionais de saúde, professores, segurança, crianças de 5 anos, as grávidas, pérperas, né, indígenas. Então, isso é fundamental. É importante que você não protege contra o Covid-19, mas protege contra o H, outro gripe, testem nesse tipo e que podem ser um diferencial. De repente, se tiver grave, UTI, vai ter UTI porque já está ocupada pelos Covid-19. Então, temos que tomar essa. Bom, secretário, muito obrigada pela sua participação. Se Acho que travou lá no secretário, vou esperar voltar. Acho que a internet lá tá. Bom, secretário, muito obrigada pela sua participação. Ixi, não estou conseguindo te ouvir, secretário. Acho que teve um problema.
não consegui ouvir a última parte, secretário, mas eu quero te agradecer, deixar sempre o nosso mandato à disposição para o bom diálogo, para o bom debate. O senhor que é uma referência pessoal para mim, fez um excelente trabalho por onde passou, principalmente na Secretaria de Saúde, nesses últimos anos, travamos algumas batalhas lá em relação à qualidade da saúde no município de Goiânia. O senhor atuou fortemente. Então, muito obrigada por tudo. Um bom trabalho aí, sucesso, fique com Deus. Obrigada a todos. Muito obrigada a vocês que ficaram aqui. Um abraço para vocês. Amanhã tem outra live também, tá? Beijo, até mais.